Olá, vamos dar continuidade à nossa programação com a mesa Edgar Morin e os saberes da tradição. Então, antes, eu preciso explicar que nós tivemos um impedimento no canal e que não foi possível solucionar rapidamente. É por este motivo que continuaremos o canal da Escola Vila, mas nos próximos dias todos os vídeos estarão disponíveis no canal da Pedagogia Ecossistêmica. Eu deixo vocês agora com a professora doutora Patrícia Lima Verde, que é bióloga, mestre em Educação Currículo pela PUC São Paulo e doutora em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Ela fez estágio pós-doutoral com o doutor Humberto Maturano, no Chile. É professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará. Pesquisadora da Escola Vila, do Grupo de Estudos e Pesquisas da Complexidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Grupo de Pesquisa Ecologia dos Saberes, Transdisciplinaridade e Educação, Ecotrange, abordando os seguintes temas: currículo e etnocurrículos, biologia do conhecer, biologia cultural, transdisciplinaridade, pensamento complexo e educação ambiental. Nós também contaremos com a participação da professora doutora Paula Torres, que é médica arboreal, porque ela utiliza a arte e a cultura popular como ferramenta para a integralidade no cuidado aos seus pacientes e alunos. Ela é especialista em hematologia, é professora titular do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará e também leciona no curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Ela tem mestrado e doutorado em farmacologia, pós-doutorado em Medicina Integrativa na Unicamp e em Biologia Cultural com Humberto Maturana e Helena Dávila. Título de especialista em Medicina Integrativa pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. A Paula também é escritora, compositora e cordelista. Ela tem como lema Ensino, Cordel e Cantoria é remédio que veio para curar. Ela é autora de vários folhetos de cordel, abordando temáticas ligadas à medicina e ao câncer. E também é autora do livro Andei Por Aí, Narrativas de uma Médica em Busca da Medicina, prefaciado pelo médico Drauzio Varela, que junto com a autora gravou a série Sertão de Dentro, que pode ser assistida no YouTube. Ela está lançando um livro intitulado O Menino que Despertou, que conta a história de Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, que foi prefaciado pela Monja Cohen. Então, professora Patrícia e professora Paula, a palavra fica com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, assistindo a gente. Nós queremos lembrar vocês que o chat está aberto para as perguntas, né? Assim que vocês quiserem fazer perguntas, assinalem com a palavra pergunta em letras maiúsculas para ser mais fácil da gente encontrar, né? Após as falas, a gente vai, então, seguir as perguntas e respostas. Professora Paula, um grande prazer estar aqui com você, né? Muito obrigada, professora Patrícia. Muito obrigada. Essa mesa vai ser mediada por nós duas, então a gente vai ficar nesse bate-bola. Sim, com certeza. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite, professora, de participar desse fórum. Eu acho que todo mundo que milita na área da educação se interessa pela pedagogia ecossistêmica, né? Principalmente quem é ligado à área de complexidade e transdisciplinaridade. Então, eu tenho muito interesse pela educação infantil e fundamental, então eu acho que isso são as bases da educação nas etapas mais avançadas. Eu acho que tudo começa realmente nas bases, então eu estou muito contente de estar aqui compartilhando e de ter sido convidada. Aproveito para parabenizar a Escola Vila por esses 40 anos, né, que ela tem, a Escola Vila pelos 40 anos de vida em que ela tem interferido positivamente na educação de tantas pessoas. Eu já tenho alunos formados médicos que vieram da Escola Vila. Então, assim, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui. E principalmente falar, né, que eu fui incumbida de... Só um minuto, Paula, porque hoje também nós tivemos na mesa anterior uma homenagem muito emocionante ao professor Saturnino Della Torre, que eu quero deixar assim meu grande parabéns,
né, por essa celebração e essa coincidência, que não é coincidência, essa sincronicidade da gente estar junto aqui nesse fórum, justamente, né, nesse dia, um dia em que a Escola Vila faz 40 anos e o nosso grande professor Saturnino de la Torre também está aniversariando. Professor Parabéns. Saturnino de la Torre, muita saúde para você e que sua vida se prolongue aí por muitos e muitos anos ainda. Então, eu preparei aqui para apresentar. Depois eu vou ler o currículo dela formalmente, sabe? Mas eu preparei aqui, como eu sou uma artista popular, eu preparei aqui uns versos para falar da professora Ceissa, que diz assim, ó: nesta tarde tão festiva, eu anuncio contente que a professora Conceição de Almeida estará presente para brilhantar nosso evento. Poeta que é bom não mente. Graduada em política e na sociologia, essa ilustre professora, no Rio Grande é uma guia, não no do Sul, mas do Norte, pois o Nordeste é poesia. Poesia da tradição. Viva a nossa cultura. O cordel e a cantoria também são literatura e é da complexidade que brota essa mistura. Logo viu Edgar Morin com admiração o tanto que era danada a menina Conceição, e hoje ela coordena os saberes da tradição. Catedrática, catedral, guardiã de mil saberes, somos porque compartimos os ideais e os quereres. Do povo e da tradição brotam todos os poderes. Devemos seguir em frente com essa pedagogia, salvar o nosso planeta. É a fé que nos alumia, ecossistemicamente potente essa alquimia. Sem delongas ou demoras, vamos para o nosso evento, que a nossa palavra ecoe nas asas do pensamento. Sementes de tempo bom, de amor e conhecimento. E eu vou falar aqui o currículo dessa mulher, que é minha orientadora de pós-doutorado, Conceição Almeida, doutora em Ciências Sociais e mestre em Ciências Sociais, graduada em Sociologia e Política pela Fundação José Augusto, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da pós-graduação da Escola Militar de Engenharia, na Bolívia, coordenadora do Grupo de Estudos da Complexidade, primeiro ponto brasileiro da Cátedra Itinerante Unesco Edgar Morin, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colaboradora e consultora da Multiversidade Mundo Real Edgar Morin, membro da Cátedra Itinerante Unesco Edgar Morin, Universidade de El Salvador, Instituto Internacional para o Pensamento Complexo, membro da Associação Internacional para o Pensamento Complexo, coordenadora da coleção Baobá e coleção Saberes da Tradição, tem experiência na área de antropologia e complexidade, com ênfase em epistemologia, atuando principalmente nos sistemas: complexidade, educação, cultura, ciência e conhecimento. Professora Ceissa, a palavra está com você. Que coisa boa lhe ver e muito melhor vai ser lhe ouvir. Muito obrigada, professora, por ter aceito o convite. Obrigada, Paula. Eu estou muito emocionada com essa forma de apresentar, muito original, né? Com a poesia viva, poesia da tradição, de cordel, do bom. Eu queria agradecer o carinho, queria agradecer também o fato de ser você me apresentar, que a gente está começando uma nova relação daqui a um tempo, logo que acabe a pandemia. Então, eu agradeço. Eu quero também expressar minha gratidão à Fátima e à Patrícia Lima Verde. E por que agradecer, né? Por que expressar minha gratidão? Porque conheço o trabalho da Escola Vila por meio de Patrícia, mas conheço também, pela forma dela falar, da mãe dela, né? Pelo fato dela falar da Escola Vila e pelo fato de Fátima e Maria Cândida terem assumido a coordenação de um importante evento internacional aí em Fortaleza, os 7 saberes necessários à educação do presente, né? Vi o que são, incluindo a Maria Cândida, o que são mulheres de garra, né? Que equivale
a uma expressão que me é muito cara, que é da psicanalista junguiana Clarice Pinkola Steff, que é a mulher selvagem. Então, eu quero primeiro agradecer isso, e o fato de estar aqui, sobretudo, e também pelo fato de compartilhar essa mesa com um parceiro, um cúmplice, um amigo de muitos anos de trabalho, né, que é Carlos Aldemir, né, um jovem pesquisador que eu admiro e que tenho em uma consideração enorme. Nada do que eu faço sai a público sem a autorização, o aval e a cumplicidade de Carlos. Como vou mostrar um dos livros que será lançado, deve chegar hoje à tarde, espero ainda, da gráfica da minha casa, um livro em homenagem aos 100 anos de Edgar Morin. Bom, então, eu quero fazer uma confissão. Eu me sinto em sintonia com os propósitos desse evento, né, que é responder aos desafios postos para a educação. Eu traduzo esse desafio como a necessidade urgente de manter a resistência a todo custo à crueldade do mundo, que, no cenário educacional, tal crueldade se expressa pela imposição de uma monocultura científica e escolar comprometida, lamentavelmente, e exclusivamente com os saberes paradigmatizados, digamos, os saberes dos vencedores, e pela negação das sabedorias ancestrais. Em si mesmas, tais sabedorias são plurais, complexas e transdisciplinares. Mas essa live é também uma live de celebração de 100 anos de Paulo Freire e Edgar Morin, dois pensadores que souberam ultrapassar os limites da fragmentação do conhecimento e souberam fazer da ciência uma arte e uma estética de uma política de nova civilização. Edgar Morin, sobretudo, que ainda está conosco, e eu faço essa live, gostaria de oferecer a ele, né, amigo, sobretudo um grande amigo. Mas é também a celebração dos 40 anos da Escola Vila. Então, essa live é uma live muito especial, que excede as milhões e milhões de lives que acontecem todo dia. Então, para falar do tema dessa mesa, né, falar do tema Edgar Morin, pensamento do Sul e os saberes da tradição, é falar do Grecon. Não posso separar Edgar Morin do Grecon. O sentimento que me alimenta é que tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje tem a marca da incompletude, da parcialidade, do inacabamento. Por isso, eu, falando do tema e me referindo sempre a um casulo onde esse tema é trabalhado, é um grupo que tem 30 anos, completa 30 anos o ano que vem, né, que tem um fluxo de compartilhamento de ideias e de ações que excedem qualquer narrativa sobre o grupo. Né? Por isso, portanto, eu expresso meu débito com o Grecon agora. Porque não posso citar tudo, porque não posso contar tudo, porque muita coisa que foi vida, e que mudou a vida de algumas pessoas, eu não posso tratar. Então, meus colegas do Grecon, quando eu escolhi algumas coisas e alguns livros para citar, se sintam também incluídos. Bom, para ser um pouco sintética e não perder o cenário de conjunto, né, do tema, eu vou fazer uma apresentação mostrando alguns slides. Mas quero dizer antes que
a ideia do pensamento do Sul, né? Construída por Edgar Morin, ela foi, digamos, avaliada no ano de 2010, o texto ainda em construção, como convém a uma democracia e a uma ecologia das ideias. Foi o texto, ele pediu para ser discutido por pessoas de várias áreas do conhecimento e para que pudesse ampliar o texto, modificar, receber críticas. Eu coordenei o grupo de educação, com a parceria de Maria Cândida, que foi uma excelente relatora do grupo. Nesse grupo estavam algumas pessoas que estão assistindo certamente hoje essa live. A professora Ana Cecília Espinosa Martinez, de Puerto Vallarta, no México, que é uma parceira forte, né, de muitos de nós, Isabel Petraglia, enfim, outros colegas que estão aqui hoje estiveram construindo, junto com o Edgar, uma ideia do que pode ser um pensamento do Sul. Se eu pudesse dizer aonde termina essa história do pensamento do Sul, de Edgar, eu queria lembrar que as últimas entrevistas concedidas por ele a vários jornais franceses, latino-americanos, uma das coisas que ele diz é que a globalização ela conectou o mundo economicamente, mas ela não fez a comunicação das solidariedades. Ela é ressecada de solidariedades. Então, ele diz, com todas as letras, numa dessas entrevistas, que a planetarização do mundo só seria desejável, ou só é possível de ser aceita, se ela for a conjugação de zonas mundializadas, tal como se quer impor a todo custo hoje, zonas mundializadas que estejam ao lado e se comuniquem com o que ele chama de zonas de desmundialização. Ou seja, temos todos os humanos o direito a viver nossa diversidade cultural sem necessariamente abrir mão dessa diversidade, que é a moeda de troca maior, mais plena da cultura humana, né, ao lado de uma zona que mundialize e faça tudo por uma linguagem só. Então, não é possível pensar o avanço da condição humana sem a conjugação dessas duas zonas, uma mundializada, outra desmundializada, aonde estejam presentes justamente um pensamento do Sul, onde esteja presente justamente o que eu chamo de reservas antropológicas da condição humana. A gratuidade, a amizade, a ecologia das ideias e tantas outras coisas mais. Então, eu vou começar a passar as imagens para não tomar muito tempo, nem muito menos invadir o tempo do meu querido Carlos Aldemir. Bom, eu vou começar, né, mostrando a vocês, isso para mostrar que era impossível dizer tudo, aonde na história do Grecon, né, se localiza essa relação entre os saberes da tradição, entre o pensamento do Sul, de Edgar Morin, que para mim são os saberes da tradição, e a cultura científica. Então, alguns está tendo problema para passar, Nilson. Não estamos conseguindo passar a tela.
Quando aperta o Enter, dá certo? Não. Eu acho que tem que procurar a janela da apresentação, ela tem que ser a primeira. Opa, vamos lá de novo. Pronto. Será que vai? Hein? Está vendo agora? Estamos sim. Então, obrigada. Então, esses 2 livros, eles falam, né, um pouco da história do Grecon, da forma como a gente tem trabalhado alguns eixos de pesquisas que conjugam trabalhos, sobretudo coletivos, dialogados, quando orientados no Grecon, né, que é coordenado por mim e pela professora Josineide Silveira. Né? Então, tanto ciclos de metamorfoses, quanto foi quando o Grecon completou 20 anos, quanto o livro Emergência de Complexidade e Reinvenção da Universidade, que eu partilho, são livros com autoria compartilhada, como tanto gosto de fazer. Né? O primeiro foi compartilhado com uma jornalista que fez orientação comigo, professora Margarida Knob, e o segundo foi uma tese de doutorado de uma bibliotecária que faz um mapeamento de tudo que o Greco já fez. Nesses 2 livros estão colocadas, digamos, os pressupostos de base, né, que a gente reconstrói e amplia em cima do pensamento de Edgar Morin, mas não só do pensamento do Prigogine, mas não só do pensamento do Henri Atlan, entre Emílio Cioran, entre outros intelectuais que são nossos guias maiores. Né? Esse livro vai sair agora, vai sair essa semana, é uma homenagem que é feita ao Edgar Morin, é um livro meio artístico, muito pequenininho. Trata de alguns textos, né, meus, né, sobre o que eu chamo para uma epistemologia da complexidade, né, usando as ideias de Edgar Morin, partindo e reformulando, ampliando, dialogando com as ideias de Edgar Morin. E esse livro é organizado pelo colega Carlos Aldemir. O outro livro, que faz um par com esse, um casal muito perfeito, é organizado por Eugênia Dantas, geógrafa e pesquisadora do Greco também, e Josineide. Nesse livro, onde a gente tem uma homenagem que da imprensa local, né, que fez para. São artigos de jornais e um álbum fotográfico sobre todas as vidas de Edgar Morin, as 6 ou 7 visitas dele a Natal, né, desde 1998. Né? Esses 2 livros, de alguma forma, eles configuram também a mesma ideia, né, de uma relação entre a ciência e a tradição, partindo do seguinte: a gente sabe muito bem que a ideia de complexidade, a ideia do método, é edificada por Edgar como estratégia em 6 volumes, que teve a brilhante, digamos, desmembramento no novo livro dele, que se chama A Aventura de O Método. Né? A gente sabe que ali o Morin se refere muitas vezes ao pensamento da tradição. Fala isso em algumas situações, claro, porque
não é nenhuma novidade para quem já leu o Edgar Morin, que ele não é um teórico da abstração. Ele visitou, sim, a física quântica, visitou, sim, teoria dos sistemas, visitou, sim, a biologia de ponta com o Atlântico, etc. Mas ele foi um homem da pesquisa de campo. Então, por isso, eu me sinto muito, muito afinada desde que ele colocou em visibilidade a ideia de um pensamento do Sul, né, porque, como eu, também ele fez uma pesquisa em comunidade de pescadores da comuna de Prosevet, no final dos anos 70. Então, para nós que fazemos o GRECOM, a gente entende que a forma de contribuir, né, de fazer da complexidade, digamos, um meta-tema que a gente pode reconstruir, né, não pode ficar limitado à religação entre os saberes científicos, entre os saberes da matéria, da vida, do homem, da cultura. Não. É preciso e urgente, sobretudo no mundo planetarizado, reaver a ligação, a religação entre os saberes, não só também da cultura científica e da cultura humanística letrada, mas da cultura científica, da cultura humanista, com os saberes ancestrais das comunidades de raiz que nos antecederam no tempo e que não estão ultrapassadas. Nisso, claro, né, que nós ampliamos a discussão a respeito dos saberes da tradição com as ideias do Claude Lévi-Strauss, para quem existe só uma ciência, uma mais próxima da lógica do sensível e uma mais afastada da lógica do sensível. Lévi-Strauss vai do caminho do Merleau-Ponty, é claro. Então, esse livro chama Complexidade, Complexidade, Saberes Científicos, Saberes da Tradução, né, que a gente passou antes, ele tem essa marca, né, de fazer essa religação entre os saberes científicos e saberes da tradição. Isso que está aí, que se chama Fronteiras Borradas, onde tem o texto da Patrícia Lima Verde, com muita honra para a gente, é uma experiência nossa, né, que a gente, digamos, a gente faz ligações que às vezes duram uma vida inteira. É isso que a gente acredita quando faz pesquisa, é isso que a gente acredita quando orienta, continua a ligação. Esse livro, Fronteiras Borradas, foi um simpósio pequeno, restrito, com ex-doutorandos da área do que a gente chama ciências da vida, para não ter que chamar biologia, medicina, enfermagem, não, ciências da vida. E com ex-orientandos de vários estados brasileiros, entre eles a Patrícia Lima Verde, que fez o pós-doutorado com o Maturana, compartilhado comigo no GRECOM. Então, esse livro, Fronteiras Borradas, também fala dessa religação entre saberes científicos e saberes da tradição. Esses dois livros que aparecem aí, Transformar, Conservando, de Eugênia Dantas, é um livro que todos dois são produtos de pós-doutorado desses dois colegas. Eugênia Dantas é geógrafa e fez sua pós-doutorado comigo, né, com minha participação. E o professor Fagner França, que é da comunicação, se deteu no pós-doutorado dele sobre uma coisa importantíssima, que é a ideia de sociologia do presente de Edgar Morin, que é uma outra forma de falar do método complexo, mas que politiza definitivamente as nossas investigações. Só um apêndice rápido, a sociologia do presente, longe da perspectiva das ciências, das pesquisas tradicionais
e paradigmatizadas, que querem fazer um diagnóstico do problema para pensar o que pode acontecer, né? A sociologia do presente não está nesse topoi, nesse lugar cognitivo. A sociologia do presente, em Edgar Morin, né? Fazendo estudos de casos como o Romeu de Orleans, que era um boato sobre os judeus, né? Fazendo uma incursão importante em maio de 68, com a revolta da juventude, e também na sociedade de pescadores da comuna de Plötzeret. Aqui interessa o que é minoritário. Longe da estatística, 90% diz isso. Não. Edgar Morin acredita que isso é um equívoco e não é fácil, desculpe, e não é difícil de compreender isso. Hoje vivemos num mundo absolutamente planetarizado, onde, se quisermos ser rigorosos como cientistas, não podemos jamais, a partir da estatística que temos de qualquer fenômeno do passado, do presente, fazer uma perspectiva de futuro. Não é possível isso mais, dada a conexão. Mas, de todo modo, antes disso, Edgar Morin, que trabalha, como todos sabemos, todos que leem, com o tetragrama: ordem, desordem, interação e reorganização, ele fala de que dá visibilidade, compreendendo a pesquisa, o que é o dado estatisticamente não relevante, o que é o dado minoritário, aquilo que é a desordem na curva estatística. Isso denota possíveis desvios e novas tendências. Não é nada difícil nós entendermos, por exemplo, que toda a história que temos é fruto de desvios. Um dia, um homem chamado Jesus resolveu fazer um discurso, e isso começou mudou até a data, até o tempo. E hoje a gente pensa que está em 2021, não é verdadeiro isso. Isso é o nosso tempo, né? Digamos assim, hegemônico, da sociedade hegemônica. Mas, um dia, um pequeno grupo resolveu fazer experiências com a natureza, experiências de contato amoroso com a natureza, abriu mão de tudo e começou a dizer o novo ao mundo, começou a produzir palavras de insatisfação contra a tirania, e nasceu o movimento hippie. E esse movimento hippie nasceu de uma coisa que não era o geral da sociedade, foi de um grupo que foi capaz de plantar uma nova forma de falar para o mundo. Eu não vou me estender, foi assim com Gandhi, foi assim com Mandela, foi assim com tantos movimentos. Então, o que esse livro, Sociologia do Presente, Ciências da Complexidade, né, e Ciências da Cultura, faz é uma leitura muito detalhada do autor, né, sobre o que é a sociologia do presente, como uma forma de pesquisa que politiza e que atua diretamente sobre as populações, que são nossos interlocutores, são nossos autores, coautores, etc, etc. Um momentinho, já estou terminando. Sai de novo da tela, não sei o quê. Pronto. Todos veem? Bom, pronto. Não vai. Agora sim.
que não quer passar. Tem uma seta no rodapé, uma setinha do lado direito, no rodapé. Não passa? Tem de um lado e tem do outro. Vai para frente. Nessa saída. Querem ir adiante, é? Isso, tem a outra seta, ó. Tem duas setas. Tem uma para um lado e tem outra para o outro. Do lado direito dessa seta tem outra seta. Opa! Voltou. A imagem, ela está cortando, né? Mas aí, porque está duplicado. Uhum. Pronto. Agora está vendo tudo. Bom, Tá. esse aí a gente já está. Porque meus cenários estão mostrando é como se fosse a metáfora da matriosca, que é uma coisa geral que mantém o mesmo gesto que vai sendo particular dos outros. Esse aí é um projeto, né, mais diretamente sobre os saberes da tradição e o pensamento do Sul. Essa é uma casa, chama Casa Mãe Terra, construída de uma forma junta por um engenheiro e arquiteto e um taipeiro, ou seja, um construtor de casas da tradição de taipa, de barro, né? E que construíram essa casa por, digamos, iniciativa de um pesquisador nosso, um grande artista, que é o Maurício Panella. Essa casa está localizada numa reserva urbana de Natal e mostra uma forma de parir da mulher, né, de cócoras. Ou seja, tanto, às vezes eu gosto de dizer, os conceitos eles devem ser vivos. Eles devem ser vivos, como Deleuze e Guattari tanto falam. Eles têm uma força de movimento. Aí, só pela figura, a gente tem uma mulher parindo de um jeito o mais natural possível, sem nenhum adereço de horizontal, etc. E aí também nós temos uma demonstração de que a relação entre as ciências da tradição e o conhecimento científico e a ciência acadêmica, elas podem sim fazer uma parceria virtuosa, né? Com muita alegria, nós vimos depois de algum tempo, em Vitória da Conquista, uma menina que trabalha com Maristela, uma grande militante da causa da tradição, transformar a ideia de intelectual da tradição, que é um conceito que eu vou construindo, modificando e tal, a intelectual da tradição, sim, né? E isso virou, na Câmara de Vereadores, há uns 10 anos atrás, um título dado pela Câmara, na época, aos tropeiros mais antigos da cidade, certo? Então, e a nossa grande, digamos, o teu político, e que manda um recado de humildade para nós, cientistas acadêmicos, o teu político da ideia de intelectual está contido na nossa concepção de saberes da tradição e de intelectual da tradição. O que é o intelectual? O intelectual não é aquele que olha, que vê, que reflete, que testa, que reflete de novo, que vê o erro cometido, que constrói a interpretação, que está atentamente ligado a dar conta do que é um fenômeno,
Se é isso, existem intelectuais no, nas, nas populações que não estão dentro da academia. Se é assim também, nem todo mundo que está dentro da academia é um intelectual. Isso eu digo como participante da academia, colocando para mim mesma, me incluindo a mim mesma nesse grupo. Nem todos que estão na universidade são intelectuais nessa acepção do pensar bem, do diálogo que compreende, que tem que ser modificado e aí vai. Esse outro livro é um livro do Daniel Manduruku, parceiro nosso do Grecon, já veio várias vezes a Natal participar de projetos nossos, já deu aula, né, da pós-graduação em torno dessa casa, Mãe Terra, que vocês estão vendo aí. É um livro que fala, exatamente o que é o pensamento quadrado, na expressão do Manduruku, Daniel, e o pensamento redondo, que é o pensamento da tradição, o próximo. Esse aqui são 2 livros de um dos grandes mestres, meus grandes mestres, um dos grandes mestres, que é ao lado de Edgar Morin, ao lado de Prigogine, ao lado de Ciurana, ao lado de outros, são capazes de me alimentar. Chico Lucas, que conheço desde 1986, são 30 e tantos anos, 34 anos de pesquisa, né? E a pesquisa não acabou, porque pesquisa para a gente do Grecon, ela não equivale ao tempo cronológico de pegar os dados, interpretar e defender uma tese, uma dissertação. Não. Se a gente faz assim, meia culpa, estamos fazendo de uma forma equivocada. Para a gente, o propósito, o horizonte, é transformar a pesquisa num ato permanente. Nas palavras da professora Teresa Vergani, né, matemática e teóloga, é fazer da pesquisa um ato afetivo, né? Uma ternura, é assim que ela usa. A pesquisa é uma ternura afetiva. Então, esses 2 livros são livros construídos por nós, onde os autores, foi eu e uma argentina que trabalhou comigo, e o outro eu e um biólogo que já fez também seu doutorado aqui do Grecon, professor Tiago, nós fomos apenas os copydesks. Tudo que está dito aí, a autoria de Chico Lucas. Esse segundo livro, O Sábio da Natureza, tem uma coisa que eu acho que faz sentido também dizer sobre o que é um pensamento do Sul, da junção, da relação de afeto, das forças da conjunção e nunca das forças da separação e da competição, como tão bem falou Fátima Vila Verde ontem. Esse livro, O Sábio da Natureza, é, digamos, um conjunto de dados, de relatos de Chico Lucas, que foram concedidos em entrevista a 6 pesquisadores que das áreas de filosofia, de biologia, de sociologia, né, sobre a leitura do meio ambiente, a leitura do tempo, a leitura da física, a leitura do cosmos, etc. Então, o que a gente faz é copidescar, é limpar as repetições, como fazemos com o nosso texto. Texto lá no Grecon, que fala de saberes da tradição, que usa as falas das pessoas, não para manter a linguagem ipsiliteri, não mantém, não deixa as falas erradas, repetições, etc, etc. Então, esses livros são importantes para a gente e para outras pessoas de outras universidades, de outros estados que têm usado muito como um livro que é onde a gente reconhece Chico. Um geólogo que faz pesquisa de rochas de uma forma maravilhosa, que nas palavras dele, toda essa curiosidade surge a partir de 1986, quando ele passa a
Diz ele que ia me conhecer, mas ia conhecer todos nós e tal. Tá bom, temos 5 minutos, vamos rápido. E aqui é um outro projeto nosso, também ligado a esse compromisso de religar ciência e tradição. Se chama Estaleiro de Saberes. É um projeto normalmente chama aquele nome, oficina ou, de professores, eu chamar estaleiros, porque a região do Vale do Açu, ela tem lagoa, tem muito açude, tem muito. E tem, claro, lugar onde se constrói barcos, que são os estaleiros. Então, aqui é para professores da rede pública de 6 municípios em torno da cidade do Açu. É um projeto ousado, onde a gente trabalha com digamos, compartilhamento das teses de doutorado que saíram daí e que a gente faz o compartilhamento, trabalha com noções de astrologia, com pessoas da astrologia e também com as aulas dadas por Chico Lucas, está ele aí embaixo, trabalha com a filosofia, trabalha com a música e tal. O outro projeto que está começando é esse que chama Guardiões de Saberes. É no outro município, o município de Ceramiri, de um dos 6 grupos visceralmente ligados ao Grecon. Aí, na foto à direita, estou eu, Eugênia e Josineide, que constituem atualmente o trio, né, indissociável. Não. E aí está, é um projeto que, em parceria com a Secretaria de Educação, como é o outro do Açu, da rede pública, e com o IFRN, etc. Basta Daniel Munduruku e tal. Esse é o segundo projeto. Então, nós temos aí, só para fazer, temos 2 coleções, Paola já falou, coordenações, 2 publicações, 2 coleções coordenadas por Josineide Silveira, vice-coordenadora do GRECOM, e por mim. Uma é uma coleção que se chama Saberes da Tradição. Esse livro que está aí, né, Ilhas de Resistência, é apenas um. Tem a listagem ao lado de outros livros que foram já produzidos sobre banda de música, sobre enfermagem, sobre Miyakoto, sobre resistência, sobre política e religião, né? E a outra coleção, não trouxe nada dela, que se chama a coleção Baobá. Por fim, dentro, como se fosse a menor, mas a mais concentrada das bonequinhas, daquele conjunto das matrioscas, a boneca que se abre, tem uma outra menor, tem uma outra menor, tem uma outra menor. Aquilo que equivale ao que Prigogine diz. Né? E eu fiquei muito atenta à fala de Fátima, que eu acho que a Escola Vila faz isso. É bom se lembrar todos nós, que existe uma história do universo, dentro do qual, em algum momento, emergiu a história da matéria, dentro da qual, em algum momento, emergiu a vida, a história da vida, dentro da qual emerge, por fim, a nossa própria história, a história humana, a história pessoal, nossa singularidade e tal. Então, esse livro é de Carlos Aldemir. Eu quis trazer, ao final, como se fosse para expressar por exemplo, dessa bonequinha, a menor e a mais, o extrato do perfume francês mais potente, né, que pode expressar exemplos. O Grecon, a ideia da gente sobre saberes da tradição é muito mais, e sobre o pensamento do Sul de Edgar Morin, é muito mais exercitada do que eu disse até agora. Muito obrigada, paz e bem para todos nós.
Mais uma vez eu volto a falar e ninguém me escuta. Então, professora Cessa, é sempre grande o prazer de te escutar, né? A sua fala é uma fala muito potente. Diversas vezes as pessoas comentaram e comentam sempre, né, que sua fala é uma fala potente, que desafia, que faz as pessoas refletirem, pensarem mais aprofundadamente sobre determinadas questões, né, que às vezes estão no dia a dia da gente, né? Agradeço bastante. Nós vamos agora, professora, iniciar a segunda palestra, mas logo depois a gente vai trazer aqui as perguntas e vamos chamá-la novamente para ter mais das suas ricas palavras aqui conosco. Eu agora chamo o professor Carlos Aldemir Farias. Deixa eu pegar aqui. Ele é professor da Universidade Federal do Pará, orienta no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, doutor em Ciências Sociais, Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é vice-líder do GPCEM e pesquisador do Grupo de Estudos da Complexidade, GRECOM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É membro efetivo da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia e educação, atuando nos temas de cultura, formação de professores dos anos iniciais, docência e diversidade, conhecimentos tradicionais, oralidade, memória, histórias da tradição. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa mesa. A fala agora está contigo. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Quero desejar a todos que estão aqui nessa tarde uma boa tarde, que a gente consiga aproveitar o máximo desse evento tão importante, que esse fórum, e preparei aqui uma apresentação para a gente seguir, para não me perder um pouco aqui na fala e o tempo, né? Então, eu quero dizer que essa palestra tem como título Histórias da Tradição na Educação, e é um projeto, né, que vem se desenvolvendo já faz alguns anos, né? Então, eu vou passando aqui para fazer, primeiro, esses agradecimentos. Eu agradeço aqui a professora Patrícia Lima Verde e também a Fátima Lima Verde pelo convite para participar deste fórum, e eu quero parabenizar a equipe que deu vida ao fórum e os 40 anos da Escola Vila, né? Patrícia falou ontem à noite que os 40 anos hoje, né? Então, parabéns aí para a Escola Vila e muitos anos de vida, né? Que a escola se multiplique e muito mais ações educativas, mais do que já vem fazendo ao longo dessas 4 décadas. Eu também quero cumprimentar todos os professores e pesquisadores que participaram deste fórum, né, e passar para o próximo slide aqui para dizer que vou partilhar um pouco das experiências de pesquisa que eu venho fazendo há mais de 2 décadas, uma vez que essa pesquisa com as histórias da tradição na educação, elas tiveram início no final da década de 1990, né? Era justamente naquele período que eu estava chegando lá no GRECOM, né? Eu acho que foi por volta de 96, então isso tem 25 anos atrás.
quando eu conheci Ceiça lá no Grecon e comecei ali naquele momento a participar do grupo, né? Em vários momentos que eu estava lá, participei de momentos como a primeira ida de Edgar Morin a Natal, e depois fui e apresentei um projeto de pesquisa que justamente tinha esse nome aí, né? Histórias da Tradição e Educação. Na época o projeto era esse, e esse projeto vai dar como resultado aí no GRECON, né? No Grupo de Estudo da Complexidade, lá na UFRN, lá no início do ano 2000, a minha dissertação de mestrado, que vai se chamar Literatura como Escola de Vida. Eu coloquei aí essa imagem da capa para ilustrar, né, que naquele momento a pesquisa orientada pela professora Ceiça Almeida, que falou agora, né, fez a palestra dela agora, antes, no início dessa mesa, e naquele momento ali fiz esse trabalho, e o trabalho foi se multiplicando e tendo um desdobramento desde dessa época até hoje, né? Eu nunca abandonei esse tema, por ser um tema que eu gosto muito e por acreditar no tema, né? Então, eu acredito que esse tema é muito importante para mim e me reconheço muito. Então, né, era um tema que naquele momento eu desenvolvia lá no GRECON, sob a epistemologia da complexidade. É bom que se diga isso, claro, porque quando você está num grupo que trabalha com as ideias de transdisciplinaridade, de complexidade, você vai fazer um trabalho nessa perspectiva. E foi excelente conhecer Ceiça naquela época. Quero registrar essa minha alegria e emoção de ter conhecido Ceiça, né, que foi uma orientadora das melhores. Eu sempre costumo dizer que Ceiça tem uma magia na arte de orientar, né? Ela sabe orientar trabalhos acadêmicos como ninguém. Então, depois desse trabalho, né, e após a defesa do mestrado, eu fui publicando diversos artigos, textos, e acho que o mais importante desse material é esse livro que a Ceiça fechou aí a palestra dela, obrigado, Ceiça, né, com esse meu livro que se chama Alfabetos da Alma, Histórias da Tradição na Escola. Esse livro é a minha dissertação de mestrado, mas não é completo, porque eu cortei para fazer o livro, né, para tornar o livro, digamos, um produto comercial que pudesse ser publicado por uma editora, e, na época, a editora Sulina, de Porto Alegre, se interessou, e Ceiça fez um belíssimo prefácio, e o livro foi publicado no ano de 2006. Né? Eu gosto muito de partilhar que até hoje eu recebo mensagens de afeto, sobretudo de professoras espalhadas aí pelo Brasil, que se identificam, né, com esse livro, com esse trabalho, e que se utilizam das ideias, dos argumentos para fundamentar suas práticas pedagógicas e também seus trabalhos de pesquisa. Vez por outra, alguma professora orientando a minha ou outras pessoas me encaminham, né, por mensagens de aplicativo, um afeto, um carinho que as professoras, né, quando fazem a leitura desse livro. Então, eu sempre costumo dizer que esse afeto ele não tem preço, é um valor maior, nunca medido em palavra, nem sei, é uma coisa muito boa quando a gente escreve algo, faz alguma coisa que há uma identificação e também um apoio, uma ajuda, né? uma forma de você entender que as suas ideias ajudam também outros pesquisadores e professores. Então, é interessante também falar
que hoje, né, atualmente, eu oriento, né, trabalhos de mestrado e doutoramento sobre esse tema, né, aqui na UFPA, né, onde eu trabalho e no programa de pós-graduação em ciências e educação em ciências e matemática. Então, dito isso, né, que é um contexto do lugar de onde eu falo, eu passo a problematizar algumas ideias e argumentos que são centrais, né, dessa minha pesquisa e que estão publicadas aí nesse livro e também em outros materiais que eu fui publicando ao longo desse período de 20 anos. Né? Então, minha aposta maior, ela centra-se numa que eu chamo de pedagogia do imaginário. Né? Então, é essa a minha aposta maior. Então, é importante a gente colocar aqui essa imagem feita num parque em Londres, né? Que isso é Alice, né? Da história de Alice no País das Maravilhas. Isso é um espelho. Então, Alice aí atravessando aí um portal, né? Para entrar uma outra dimensão, que é a dimensão do Era uma Vez. É interessante falar isso porque nenhum professor que se interesse para trabalhar com a dimensão simbólica, que eu estou falando muito da dimensão simbólica, né? Ele não pode ver o mundo com os olhos meramente do racional. Não é que o racional seja algo que a gente tenha que jogar fora, ao contrário. Né? É preciso fazer esse equilíbrio entre os dois pratos da balança, de um lado o simbólico, que é muito importante, e do outro a racionalidade. Né? Então, isso Morin fala, né, que pensamos a partir desses dois itinerários do pensamento, que é o itinerário simbólico e o itinerário racional. Né? Então, não adianta pensar que somente a racionalidade resolve ou que somente o simbólico resolve. É preciso a gente ter esse equilíbrio. E quando a gente fala de histórias, a gente sempre fala desse portal que a gente passa para uma outra dimensão do tempo, que não é esse tempo presente, temos que saber logo que não é esse tempo presente. Então, é o tempo mesmo do Era uma Vez. Né? E é por isso que eu boto aqui, começando, Era uma Vez. Era uma Vez é sempre uma palavra mágica, né, que vai nos transportar para um outro universo, e é o universo das histórias. E aí eu elaboro esse primeiro argumento, que eu falo que as histórias nos educaram, né, porque as histórias, como educação primeira, vamos lembrar que no passado não tínhamos escola, vamos lembrar que as sociedades viviam no registro da oralidade, não é que elas não vivam mais no registro da oralidade, isso não acabou. Está aí Pierre Levy, que fala que oralidade, né, e a escrita e o digital são as três tecnologias da inteligência, os três polos do espírito, ele fala isso. Então, a gente está aqui nesse polo da oralidade, mas também muito fortemente as histórias foram escritas nos livros e hoje aí na internet de modo digital. Então, os três polos do espírito, as três tecnologias da inteligência que se complementam. Né? Então, a gente vai observando que tem aí uma seta que eu estou chamando de vozes ancestrais. De onde vêm as histórias? Vêm das vozes ancestrais dos contadores de histórias que estão nas diferentes culturas, e as histórias tratam sobre diferentes temas. Então, me parece que essas histórias, né, elas são histórias que transmitiam valores, e esses valores eram uma forma de educar, não talvez com essa palavra educação que a gente tem hoje nesse sentido, já que a gente está falando aqui de
educação no sentido que a gente entende hoje a educação, mas nas sociedades orais, uma das maneiras de se construir conhecimento, né, para os mais novos que vão chegando, né, as gerações mais novas, é que os mais velhos, né, estão ali para contar essas histórias. Então, penso eu também que nas sociedades escritas, né, essas histórias aí, elas também estão nos livros e a gente lê e vai também se educando, né? Então, é interessante observar que esse argumento aí está posto e que eles vão se observando que isso vai algo que perene, né, a tempo. Diferentes temas que as histórias tratam, né? Logo a gente pode pensar aqui que podemos trabalhar diferentes conteúdos escolares, né? Sem necessariamente falar de disciplinas, porque quando a gente vai trabalhar a partir dos temas que emergem das histórias, e são muitos os temas que emergem das histórias, a gente não precisa disciplinarizar, né? Não precisa dizer que é de uma disciplina. As histórias vão me permitir trabalhar a partir dos temas que elas tratam sobre muitas coisas da nossa vida. Então, é interessante a gente observar isso. Agora mesmo, nesse período agora, Andréia, uma professora daqui de Belém, do Pará, fez uma tese de doutorado que ela pega apenas as histórias que falam dos saberes ambientais, né, de um contador de histórias daqui da região, né, para ela fazer lá na tese dela a discussão sobre esses saberes ambientais a partir das histórias orais contadas pelo contador de história que se chama Mestre Simeão. Estou dando esse exemplo para a gente compreender que a gente vai trabalhando aí os temas que emergem das histórias. São muitos temas, né? E aí a gente pode perguntar, e por que, de onde vêm esses temas? Bom, esses temas vêm, né, segundo Joseph Campbell, nesse livro que eu acabei de publicar pela editora Palas Atena, né, que foi originalmente a minha tese de doutoramento na PUC São Paulo, sob a orientação do professor Edgar de Assis Carvalho, né? Joseph Campbell diz que os diferentes temas das histórias míticas e os mitos são a matéria-prima dessas histórias orais, né, desses contos da oralidade, ou, para ser mais, né, preciso, dessas histórias que são contadas e que têm uma imersão ali na matéria mítica. Ele diz que esses temas são temas que emergem dos mitos, porque os mitos são a matéria-prima para literatos, artistas plásticos, cineastas e pessoas, né, profissionais que se utilizam do simbólico para produzir conhecimento. Então, nesse livro aí, Joseph Campbell, O Maestro dos Mitos, que, como falei, minha tese de doutoramento, né, eu falo um pouco mais sobre essa parte aí que está falando sobre esses muitos temas que emergem das diferentes histórias em diferentes culturas, mas que são temas universais. É isso que eu quero chamar a atenção, né? São temas que falam da universalidade das culturas. Então, a gente não vai observar, eu não estou aí observando, nem nunca quis observar a história apenas pela, digamos, uma característica mais da cultura local. Eu observo sempre como esse autor aí, né, Joseph Campbell, que as histórias precisam ter um olhar a partir de temas que são universais. É isso que une as culturas, né? Então, é interessante a gente observar por aí. Bom, aqui tem apenas uma imagem ilustrativa que remete justamente a
essa reunião entre pessoas mais velhas e crianças, né, para ouvir histórias. Então, para a gente observar que os pintores, né, eles utilizam muito dessa matéria de contar a história para produzir trabalhos em diferentes áreas. Então, observando. Outro argumento importante, que também está no livro Alfabetos da Alma, né, é esse aí, que as histórias estão para além do tempo e do espaço. Né? Por quê? Porque para além do tempo e do espaço? Porque além do tempo é que as histórias são atemporais. Né? Histórias a linguagem é mais metafórica, e por ser metafórica, que é a linguagem dos mitos. Né? Estou falando que, se as histórias vêm dos mitos, a linguagem dos mitos é uma linguagem metafórica, das metáforas. Então, essa linguagem ela é atemporal. Logo, não tem aí um prazo de validade, porque vivendo numa sociedade da cultura do consumo, da pressa, né, do acúmulo de bens, é importante fazer essa ressalva que essa coisa da validade, tudo tem uma validade, aqui não existe prazo de validade, são histórias atemporais. E esse primeiro hálito vital, isso é interessante a gente observar, que eu faço uma discussão no livro falando que tudo que vem da oralidade guarda, né, uma energia que vem da voz, da fala, tem vida. Né? Então, assim, quando vai para o papel que a gente coloca lá no livro, né, acho que perde muito da sua essência, mas é importante o registro, mais importante a gente fazer essa expressar um pouco aqui essa característica que é esse hálito vital das histórias, que é para a gente compreender mais que esse polo da oralidade, né, que Pierre Levy diz que a memória, né, é o suporte, porque é interessante falar isso aqui para a gente observar que as sociedades orais, o suporte é a memória, e a memória social, né? A memória social, a memória de grupo, né? E quando ele diz que é a escrita, né? O suporte vai ser o papel, né? O papel é que vai guardar o conhecimento que a gente produziu, que a gente produz e que a gente vai, né, ressignificando aí o tempo inteiro. E no polo digital, né? Ele vai dizer lá que suportes são esses suportes digitais, quando a gente pega por exemplo, um pendrive e grava vários livros dentro daquele pendrive e transporta aí no tempo, no espaço, de maneira muito rápida, dentro de um artefato, né, que é muito pequeno, né, que, a rigor, se você quisesse transportar 10 livros, teria que ter algo mais para você conseguir transportar. Bom, e depois eu faço algumas perguntas assim do tipo, né? Porque as histórias são importantes até hoje, né? Eu tento responder a partir de algumas palavras aí, ou verbos que estão aí. Dentro está muito mais detalhado, dentro do livro. Então, eu começo a dizer que todas as histórias são importantes, porque, primeiro, porque elas educam, né? Porque elas iluminam, ensinam, né? Porque a história mantém viva a tradição, né, do lugar onde ela foi contada. As histórias também comovem, né? Elas ampliam o nosso conhecimento, né? E, na sequência aqui, né, auxiliam também na transformação pessoal, alimentam a cognição e a alma, o espírito humano, né? Despertam os sentimentos adormecidos e curam os ferimentos psíquicos. Quem fala isso é Clarissa Pinkola, num livro dela chamado O Jardineiro que Tinha Fé, né? E também aliviam as dores do coração, né? Então, ainda porque elas são importantes, porque elas proporcionam momentos de
ludicidade, né, provocam reflexões pessoais e coletivas, elas expandem a linguagem e os limites de compreensão lógica sobre o mundo, né? Isso, para mim, é muito importante. E rompe, claro que rompe, com o modelo de educação escolar que está aí, que é muito pautado na racionalidade. Então, essas duas reflexões que estão embaixo vai mostrar que, para mim, o mais importante é essa expansão da linguagem dos limites de compreensão lógica sobre o mundo, né? Porque é preciso entender que algumas coisas são criadas no campo objetivo porque a gente imagina e rompe com essa compreensão dessa lógica de ver o mundo. Então, isso é muito importante. Por fim, para terminar, quero apenas socializar uma pequena história. Eu reduzi a história, tá? A história completa ela está no livro de uma autora chamada Jette Bonaventure. Então, é um livro que tem o título O que conta o conto? É uma pergunta que ela faz. O livro está aqui, eu vou mostrar, né, para vocês verem o que conta o conto, Jette Bonaventure. Então, eu quero dizer que a história conta lá uma história que a sacola de couro, há muitos anos atrás, vivia um filho único com seus ricos pais. O menino adorava ouvir histórias. A cada noite vinha um servo lhe contar lendas de dragões, tigres, feiticeiras más, espíritos de raposas ferozes. Outras falavam de boas fadas ou de moças, lindas e valentes heróis. Pendurada num cabide atrás da porta do quarto de dormir do rapaz, havia uma sacola de couro amarrada no pescoço por uma corda. Ao acabar de contar as histórias, os espíritos dos contos tinham que ir para a sacola e ali permanecer. Só poderiam sair de lá quando o rapaz recontasse o mesmo conto para outra pessoa. Infelizmente, o jovem era egoísta e não recontava as histórias. Guardava os contos só para si mesmo. E os espíritos estavam em maus lençóis, os espíritos dos personagens dos contos. Com o passar do tempo, a sacola ficou cada vez mais cheia. Os espíritos dos contos, fossem bons ou maus, eram empurrados para dentro, até quase não poderem mais se mexer. Começaram a ficar bravos e entediados. O jovem se tornou homem, ele vai se casar hoje, dizia uma voz. O velho servo, ao entrar no quarto do rapaz, ouviu vozes bravas. Abro aspas. Será que são ladrões? Perguntou-se. Foi-se adiantando bem devagarinho e sem fazer barulho. Para ouvir melhor, escutou um dos espíritos, né, que falavam dentro daquela sacola. Enquanto nós estamos aqui abandonados nesta sacola, abarrotada como sempre, isto não está certo. Felizmente, para o jovem egoísta, o velho empregado lhe queria bem. No caminho para a casa da noiva, os espíritos dos personagens das histórias tramaram diferentes armadilhas que não deram certo e o noivo conseguiu finalmente se casar. Essa história é bem longa, só resumi. Por fim, finalmente, o jovem se arrependeu de seu egoísmo ao guardar estocados espíritos dos contos por tanto tempo dentro da sacola e falou: daqui para frente, contarei as histórias para outras pessoas. Essas histórias que me alegraram tanto. Os espíritos dos contos foram resgatados e não se ouviu mais ninguém planejar novas armadilhas. Muito obrigada. Que lindo, né, professor? Onde está a professora Paula? Muito bonito. Eu estava aqui emocionada vendo aí essa coisa bonita. Muito bom. Lindo. Essa mesa já começou com a poesia em cordel, aí termina agora com contos, né? Tá assim, nos alimentando animicamente, né?
Com certeza, professora Patrícia, com certeza. Eu estou aqui realmente revigorada, né? A gente precisa desses respiros nesse momento que a gente está vivendo, né? Tão importante, né, professor Carlos? Nós podemos nós podemos, mesmo à distância, né, nos encontrar, compartilhar e de alguma forma respirar, né? Esse respirar esse mesmo ar, embora distante, mas compartilhamos através da imaginação, né, professor? Como você bem falou, a pedagogia da imaginação. Isso me tocou muito fundo. Eu vou começar a perguntar para você, professor. Eu posso começar a perguntar, professora Patrícia? Vamos chamar a professora Ceissa? Né? Professora Ceissa. Senta aqui para a mesa. Opa, Ceissa. Professora, eu vou começar a fazer... Eu posso perguntar, professora Patrícia? Fica à vontade, Paula. Eu vou perguntar, começando pelo professor Carlos. Professor, eu vi que o senhor fez na sua tese de doutorado, você escreveu Joseph, né, que na verdade é Joseph Campbell, Trajetórias, Mitologias e Ressonâncias. Ressonâncias, não é isso? Eu vou gostar muito, eu não li, eu gostaria muito de poder ler. E que, sincronicamente, eu estou lendo um livro que se chama O Mundo Poderia Ser Diferente, do Norman Fischer. Não sei se você já ouviu falar desse livro, né? Em que ele é a imaginação e o caminho do Bodhisattva. Para eu que sou budista, né? Ele traz essa questão de dizer o Bodhisattva, para quem está nos assistindo e quem não sabe, o Bodhisattva é aquele ser que busca pelo despertar, mas ele não entra em Nirvana, e ele faz o voto de só entrar em Nirvana quando todos os seres do Sansara forem liberados. Então, isso é uma tarefa hercúlea e impossível. Então, Norman Fischer traz, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da única coisa que é uma porta para a nossa liberação, que é a imaginação. Então, quando a gente olha a nossa tradição, professor, é de onde vem a minha pergunta, quando a gente olha a nossa tradição, você falou tanto de oralidade, tudo, né? Então, a gente vê um Brasil que era um Brasil que ainda continua, mas era muito mais díspar do que esse Brasil de hoje, onde o nosso imperador mais legítimo, que foi Dom Pedro II, foi o primeiro a adquirir uma máquina de fotografia, né, no Brasil. Foi ele que trouxe a primeira máquina de fotografia. Então, a gente já está falando aí de 1800 e lá vai pedrinha, né? E o Brasil existindo muito antes dos nossos povos originários. Nós tínhamos aqui no continente americano, quando Colombo chegou, nós tínhamos ambulatórios de assistência médica, nós tínhamos já uma democracia estabelecida, nós tínhamos portos e comércio, enfim, na verdade, ninguém descobriu nada, né? As pessoas vieram destruir o que nós já possuíamos. Mas a gente também, nesse mesmo tempo, a gente tem no sertão, que eu não acho que exista o sertão de Pernambuco, o sertão da Paraíba, o sertão do Rio Grande do Norte. Eu acho que o sertão é uma forma de ver o mundo e se irmana nessas terras embreadas. O sertão é tudo e não é estado nenhum. Eu lhe pergunto, existe, na sua opinião, um papel para a literatura de cordel, para o imaginário dos poetas populares na educação? Se existe, claro que existe. Eu penso que existe porque, Paola, acho que tem alguns pesquisadores que assim, apostam, né, na literatura de cordel na educação. Eu já li alguns trabalhos que eu não me recordo agora muito bem, mas, né, eu próprio, lá no final dos anos 90, eu escrevi um trabalho que era sobre a literatura de cordel, mas não era voltado para a educação, era mais um trabalho de memória, né? Que aqui em Belém do Pará, né, devido à migração, né, sobretudo de cearenses, que vieram no período da exploração da do borracha. Ciclo da borracha, né? do ciclo da borracha. Isso, do ciclo da borracha, final do século
XIX e 19. também no início do século XX, eu acho que até perto até ali na Segunda Guerra, a Segunda Grande Guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, eles vinham e traziam na bagagem esses folhetos clássicos da literatura de cordel do Nordeste, né? Estamos falando aí da literatura de aqueles poetas ali, que eu chamo, eu acho, não sei se estou correto, mas é o ciclo de ouro, né, dos poetas de cordel, né, dos grandes poetas, Leandro Gomes de Barros e tantos outros poetas. Então, eles traziam esses folhetos para cá e esses folhetos se espalhavam por diferentes lugares. Então, tem um pesquisador aqui em Belém, que já morreu, né, chamado Vicente Salles. Ele escreveu Literatura de Cordel na Amazônia. E eu fui atrás, na época da minha pesquisa, de pessoas que tinham lido folhetos de cordel e que tinham alguma ligação com, digamos assim, algum parentesco com pessoas que eram do Nordeste do Brasil. Então, era um trabalho mais de memória nessa direção aí, mas um trabalho feito no campo das ciências sociais e da memória. Já sobre a educação, né, eu penso que deveria, né, ter mais, mas tem pessoas que, né, trabalham, e eu já vi alguns livros publicados sobre esse tema. Eu acho que o tema também é um tema que ele não tem prazo de validade, né? Porque os poetas de cordel eles se renovam permanentemente, e essa poesia, né, que é tão característica da região nordeste do Brasil, mas que se espalhou para outras regiões devido a migrações, né, e que vem aí da Península Ibérica, como você bem sabe, né, que a gente é herdeiro dessa tradição. Agora, o que eu quero ressaltar nisso tudo é que a literatura de cordel ela se transforma muito a partir da temática do Nordeste, seja o cangaço, seja a seca, seja vários outros temas, mas também aqui na Amazônia. É interessante observar que os temas amazônicos também vão produzir uma literatura de cordel muito voltada para os temas daqui, dos seringueiros, né, daquele período que estava se vivendo. É interessante isso, não sei se respondi a pergunta, né? Falar sobre literatura de cordel muito me anima, porque é poesia, né? E eu gosto muito de coisas poéticas, né? Porque é do simbólico, né? Tudo que é do simbólico me anima, nos anima, né? E eu gosto muito desse tema que você traz, dessa coisa instigante da imaginação, sabe? Eu, como uma menina matuta do interior do sertão, estudando numa escola pública, eu só pude sobreviver por causa da imaginação, professor. Se não fosse Monteiro Lobato com A Chave do Tamanho, se não fosse Alice no País das Maravilhas, se não fosse O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, se não fosse, sei lá, O Conde de Monte Cristo, e tantas outras coisas, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, O Meu Pé de Laranja Lima, né? Eu tinha um pé de umbu que eu achava que era o meu pé de laranja lima. Então, eu sobrevivi à miséria, eu sobrevivi à misoginia e ao machismo do meu próprio pai, a dizer que mulher não podia se formar, que mulher não podia ser médica, enfim, a tudo isso por causa da literatura e da imaginação. Então, eu fico muito comovida com isso que você traz. E gostaria de anunciar aqui para você, em primeira mão, que a professora Patrícia está editando um cordel que eu fiz, que se chama Tu e o Pé e o Maracá Encantado, que é a lenda da oitava cor. Então, ela tá editando esse livro em cordel, que é de uma cunhatã, né, de uma índiazinha, que eu não vou dar spoiler, eu vou deixar o livro sair.
Fantástico, Mas é que para lhe coisa boa dizer, ouvi-la. mas é para lhe dizer que eu realmente fiquei muito emocionada com a sua fala e acredito na potência desse seu trabalho. E lhe agradecer Obrigado, demais por essa obrigado. sua, por ser, não é à toa, eu nunca tinha lhe ouvido, e não é à toa que a professora Ceissa disse assim, que ela, quando vai fazer qualquer coisa, passa pelo seu crivo. Agora eu entendi por que é que ela fala isso. Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente e que a gente possa Amém. compartilhar mais coisas. Eu gostei muito de tê-lo conhecido, professor. Muito obrigada mesmo, Obrigado, com, obrigado. com sinceridade. Professora Ceissa, eu fiquei tão feliz de conhecer essa. Eu fiquei tão feliz em conhecer todas essas matrioscas que vão saindo, umas, né, de dentro das outras. Eu fiquei pensando, sabe o quê, hein, professora? Eu fiquei pensando também no talo do mandacaru. Aí, sabe, essa coisa e também daquelas bonequinhas de pano, lá em Gravatá, na minha terra, em Pernambuco, o pessoal faz umas bonequinhas de pano em miniatura. E é tão interessante porque cada bonequinha tem uma carinha diferente. E se trata da mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Exatamente como todos essas dobraduras de origami, desses trabalhos que a senhora vem fazendo sobre a tradição. Tratam da mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Né? São multiversos dessa complexidade, dessa coisa multissistêmica, complexa, transdisciplinar, que perpassa todos esses mundos que nos habitam e que nós compartilhamos, né? que nos interseccionam, né? Então, eu queria saber se a senhora vê assim a possibilidade de um grande compêndio de saberes da tradição que reúna educação e saúde, assim, sabe, tipo o Lunário Perpétuo do Jerônimo, aquele que as pessoas consultavam, sabe? Que era o primeiro livro que a gente tem no Nordeste, o Lunário dizia, plante assim, faça assim, o signo de Virgem, dizia tudo. O que é que a senhora acha? O que é que a senhora acha? É possível ser escrito um compêndio tipo Lunário Perpétuo, onde a gente junte os saberes da tradição, pé com ponta e faça saúde e educação? O que é que a senhora pensa disso? Oi, Paola. É possível, sim. Há uma coisa que Edgar Morin fez agora, há pouco tempo, depois eu me levanto e pego ali o livro, que é o último livro dele se chama A Aventura de um Método, né? Eu tenho a versão em francês, aí a Aventura de um Método, e tenho a versão em português. E a Aventura de um Método, a capa é embaixo o último. Ai, que lindo! É Tô assim. vendo. E essa capa é linda. A Eu tô capa, vendo, professora, é linda mesmo. lamentavelmente, com todo o respeito que eu tenho ao Sesc e tal, a capa deste livro, em português, saiu assim. Toda geométrica, toda. E não Nem se faz o menor compara, sentido. realmente. Por quê? Porque Edgar, ele vai, ele vai mostrar lá para as tantas do livro dele essa imagem da baniana. É uma figueira, né, que aqui ela chama linda, é uma figueira da Ásia e tal e tal. Uhum. E ela que tem. Eu sei, professora, porque eu mesma fiz um bonsai dessa árvore. E ela vai intricando já. Ele tem a idade do meu filho e ele exatamente vai pegando galhos que saem e que se enfiam na terra. Depois eu vou lhe Exatamente. mostrar o meu bonsai. Então, aqui, Conheço bem essa o figueira. Morin, para falar da construção da obra, o método, ele vai, toma a imagem da baniana, né, que é da Ásia Oriental, É, uma figueira da Ásia Oriental. é. E para mostrar como
o livro, o método, La Méthode, os 6 volumes, ele tem esse movimento de, à medida que foi construído, ele diz que o tronco comum, que era essa proposta de escrever um método, transformar o método, né, da ciência, um método complexo e tal, foi escrita à medida que ele era realimentado por outros livros que ele escreveu. Livro de conjuntura, livro político, livro de pesquisa de campo e tal. Então, por isso que ele usa a Baniana, porque diz que ele parou de escrever tal método enquanto escreveu Meus Demônios. E depois, Meus Demônios ajuda ele tal. Não. O que é que eu penso? Que a gente tem, sim, condições de fazer, né, esse tipo de imersão nessa construção teórica, mas penso que atualmente eu acho que é mais difícil fazer de uma forma planetária, dada a multiplicidade de dados que temos, né, sobre os saberes da tradição, sobre no planeta, que a gente não dá conta. A bola de cristal, que é o Google, é a bola de cristal. A gente diz que tem a bola de cristal, é o Google. A bola de cristal não tem tudo. Não tem tudo. Então, me parece que isso seria, Paulo, um excelente método de fazer uma pesquisa doutoral, pós-doutoral, já com maturidade e tudo, aonde o autor que está fazendo, né, essa imersão pudesse fazer parcialmente essa teia, que certamente poderia ser outra figura, outra metáfora, né? Mas eu penso que é possível. Por exemplo, se a gente pensa na história da ciência, foi assim que funcionou. Ninguém disse isso, né? Mas Galileu, Newton, Descartes, todos, eles foram semeando coisas que retornaram recursivamente para o tronco central. Então, é assim que eu vejo isso como, por exemplo, a forma de falar do método complexo. Para mim, é essa, que ele fala. Compartilho com você, professor, essa opinião totalmente. Compartilho e essa reflexão é muito, muito pertinente, muito profunda. E com isso eu encerro minhas 2 perguntas, que eu já explorei demais, meus 2 queridos, professora Ceyce e professor Carlos. Professora Patrícia, agora é com você, não sei se você vai fazer suas considerações finais. Eu acho que agora é o momento da gente fazer nossas considerações finais. Então, eu já vou fazer as minhas agradecendo demais pelo convite e agradecendo professor Carlos, professora Ceyce, muita gratidão por essa tarde incrível. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu faço as minhas considerações finais, novamente agradecendo a participação dessas 2 personalidades aqui na nossa mesa, né? Eu quero também ressaltar que as impressões que me deram sobre as 2 falas é sobre como que a gente realmente pode lidar com a questão da liberdade, né? Se a gente precisa contextualizar o conhecimento, né? Na verdade, essa questão da cultura, né? A gente observar que os conhecimentos são culturais. Ao mesmo tempo, existe algo arquetípico, que não tem tempo e não tem espaço, vai além da cultura, mas ele existe e também estamos sujeitos aos arquétipos, né? Essa coisa da atemporalidade, né? Dos contos que nos preenche alguma coisa. Ou seja, que ressonam, né? Como o professor Carlos falou, né? Na tese de doutorado dele, ressonâncias, né?
Ou seja, onde é que está aí a liberdade, né? O vazio mesmo de todas as amarras. Então, isso me suscita sempre a questão da criatividade e da imaginação, né? Se você é o que você faz, né? Com tudo isso é que é a liberdade, né? E é sempre gostoso quando a gente escuta pessoas que vão trazendo esses comentários e vão enriquecendo essas reflexões que a gente vai tendo. Mais uma vez, eu agradeço, né, a presença de vocês e toda essa riqueza que foi trazida, e passo a vocês agora, ao professor Aldemir, a palavra para suas considerações finais, e logo depois, professora Ceissa. Eu só quero agradecer a Patrícia, a professora Fátima Lima Verde, a Paola. Eu quero agradecer também à Escola Vila, dizer que é uma alegria esse momento aqui desse fórum, né? Quero também expressar minha alegria de estar nessa mesa junto com a professora Ceissa, né? Que eu não chamo mais de professora porque a gente se tornou amigo, né? Ela foi minha orientadora e eu hoje a gente já tem construímos uma outra relação, né? Eu já convido ela para minhas bancas dos meus orientandos aqui de Belém, de doutorado, e ela continua me ajudando aí na lida acadêmica, porque é pesada, né? E dizer para a Patrícia que uma felicidade, né? Essa tarde aí junto com Paola, com você, né? Com Henrique, né? E com o outro rapaz aí que fez o intérprete, né, de Libras. Eu adoro quando eu falo assim que tem intérprete de Libras. Eu tenho que dizer isso porque eu acho assim muito legal assim essa coisa dos intérpretes de Libra, né? Difícil. Então é isso. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, professora. Eu também quero expressar minha gratidão sempre, né? Há algumas coisas que a gente faz na vida sem se prostituir, mas porque é dever de ofício. E a gente faz e faz bem. Faz e isso planta, semeia. Mas há outras coisas que a gente faz pelo impulso do coração, né? Carlos Aldemir, que convive comigo, Patrícia, que participou há algum tempo, que sempre que veio do Grecon, sabe como a gente trabalha, né? O jeito que a gente recebe, que compartilha, a gente prima, que é uma coisa que eu não aprendi, mas me reconheci e me ampliei com Edgar Morin, né? Como ele diz, né? A ciência sem amizade não faz sentido nenhum, nenhum. Ciência sem dar os créditos, sem dar o elogio ao colega, sem dar coisa, não faz sentido nenhum. Ciência da competição não leva Brava, professora. a nada. Vou abrir meu microfone, professora, porque merece. Isso é uma reflexão profundíssima, professora. Fiquei muito feliz que esse ano estou vendo algum da outorga do Prêmio Nobel ser dividida entre 2 pessoas, 3 pessoas. Isso, eu não vou dizer que a ciência hegemônica, ela está fazendo isso, mas já é um bom sinal de que não é possível mais a gente usar aquela coisa. A minha pesquisa, a minha teoria, os meus objetos de estudo, os meus informantes, palavras cruéis, que foram sendo incorporadas na linguagem acadêmica e que não faz sentido. Não existia a minha pesquisa. Edgar Morin fala isso de uma forma excessivamente generosa. Ele chega a dizer em um livro que eu tenho pelo México, um livro que é a Introdução ao Pensamento Complexo e tal,
ele diz coisas que, sabe, eu nunca mostrei nem ainda bem que está em espanhol e não circula muito, porque eu fico envergonhada de dar crédito e tal. É assim. E eu estou agora falando para todas as. Eu queria estar falando agora, vendo a carinha de todos os mestres que ensinam na escola Vila. O que vocês vão fazer com isso? Como se fosse um bolinho de barro. Que moldura vocês vão dar às coisas que vocês ouviram, que bateram em você, que não gostaram? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que lhe tocou e que pode lhe dar? Ontem eu fiquei muito impressionada com uma pergunta que foi feita a Fátima, quando alguém perguntou se ela via como uma possibilidade que o modelo, né, a prática, a experiência, a vida da escola Vila pudesse chegar no patamar dos planos curriculares, essas coisas de educação. E ela poder ouvir que às vezes é difícil, que às vezes tem coisa e tal. E eu me lembrei, na hora, de um vídeo que eu assisti há muito tempo, que é assim, aparece um mar, com o mar bastante recuado na areia, e uma pessoa chega, um homem, olhando assim, vê a figura de uma pessoa que se abaixa na areia, pega uma coisa e joga no mar. Depois se abaixa de novo e fica fazendo esse movimento repetidas vezes. E ele fica curioso, e ele se aproxima, e ele vê que o rapaz está pegando estrelas do mar, uma a uma, e sacudido lá dentro. E o cara pergunta, por que você está fazendo isso? E ele diz, porque hoje, no nosso calendário, o calendário, né, do lunário perpétuo, que eu já li todinho, eu e Chico Lucas, que o que eu leio, ele lê também para discutir, fazer científico intelectual. É assim. Aí ele, ele disse, esse é o ano que tem o recuo maior dessa maré, e vai passar tantas horas sem a água voltar. E essas estrelas, grande parte vai morrer. Aí o homem olha assim, olha, aí diz assim, olha, amigo, são milhares de estrelas. Que diferença faz isso? Ele não fala nada, se abaixa novamente, pega uma estrela, joga e diz, para essa faz a diferença. Minhas últimas palavras são para os professores da escola. Não desistam. Faz uma pessoa a mais que compreender que essa civilização está doente, está enferma, que, como diz Daniel Munduruku, voltamos para a ancestralidade, ou não teremos, coisa como diz Krenak, também, como diz tantos pensadores indígenas, né? Nós precisamos, Davi Copenhague, né, professora, com a queda do céu. Também, com a queda do céu, exatamente. Quer dizer, a gente precisa colocar os nossos esforços a serviço ativo, forte, sem mediação, a não ser o afeto e a emoção, mas muito obstinada em prol dessas ideias. A escola Vila é uma dessas estrelas. Cada um de vocês, professores, cada um da gente que está nessa live, aqui, Henrique, Patrícia, Carlos, eu, Paola, podemos pegar uma estrela e jogar de volta, para que ela saia do ressecamento da imaginação, do ressecamento da vontade, do amor, do desejo de que todos possam viver felizes. É inadmissível. Nós falamos que estamos na civilização, nós falamos que estamos vivendo a tecnologia. Existem pessoas morrendo de fome, dá para entender,
Não dá para entender. Não dá para entender. E por isso, meu agradecimento, minha gratidão pela essa chance de falar para essas pessoas, de compartilhar com vocês todos aqui, mas, sobretudo, pedir, façam. As ações individuais fazem a diferença. A escola, o ideário da escola Vila, vaza para uma ou duas escolas particulares, uma ou duas públicas, faz a diferença. Quando eu perguntei a você, Patrícia, que idade tinha as crianças, você me disse de 1 a 14. É o talo, Paola, da Baniana que está sendo construído. Algumas coisas que vocês dizem, que vocês fazem, vão ficar tatuadas para sempre. Então, são... Sejam incendiadores dos valores da conjunção, da amorosidade, da compaixão, da empatia, custe o que custar. Não deixem as estrelas morrerem. Não deixem as estrelas, que são as crianças, os adolescentes, os velhos, os homens, as mulheres, a comunidade indígena. Não deixem as pessoas Os jovens médicos, né, professora Ceissa? Os jovens médicos, né? Os jovens médicos agora tem uma nova missionarização que tem que chamar eco-ansiedade. É isso Uma coisa mesmo. que está acontecendo na juventude que ama o planeta, que está vendo o perigo, elas estão tendo problemas psíquicos. É verdade. Meu filho está sofrendo desse mal, professora, de eco-ansiedade. A próxima mesa já está entrando no ar. Exatamente, eu peço desculpas, né? Vou ter que interromper, porque a gente vai ter agora na sequência a mesa Relações Étnico-Raciais e Educação Indígena, que já está começando, inclusive no nosso chat você já encontrou essa discussão. Eu agradeço novamente a participação de todos vocês. Muito obrigada. Tá bom, Carolina. Um beijo grande, todos com suas estrelas na mão para jogar para o mar. Lindo. Tchau. Tchau.